Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O clamor de Paulo, o grito de Paulo, presente no penúltimo versículo, o versículo 24 do capítulo 7 de Romanos, faz uma pergunta: quem pode livrar o homem da sua condição de pecador, da maldade de sua natureza? A resposta está no capítulo 8, que a gente vai estudar agora, nos versículos 1 a 30, embora ele se estenda mais um pouco, que é o Espírito Santo. A revista divide o seu capítulo 9 em 4 partes. A primeira é a lei do Espírito, que vai dos versículos 1 a 4 do capítulo 8 de Romanos. Leamos esses versículos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente vivia num estado de pureza, de intimidade com Deus, nessa carne mesmo. E essa intimidade foi quebrada porque desobedecemos a única lei que Deus havia estabelecido para nós. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Certamente, o dia que fizer isso, morrerás. Tinha a imposição, tinha a condenação. E nós desobedecemos e nos expusemos à condenação. Passado alguns milênios, por meio de um homem chamado Moisés, Deus, além da nossa lei da consciência, estabeleceu uma lei escrita que detalhava como é que se deveria comportar o povo de Deus, por uma questão espiritual e também por uma questão de criar uma civilização terrena mesmo, capaz de dizer: Deus é assim, isso é Deus, nós somos o povo de Deus. Essa lei pesou sobre os nossos ombros de toda a humanidade, tanto a lei mosaica quanto genericamente a lei da nossa consciência. Ocorre que todas as penalidades que Deus impôs para todo aquele que o aceitasse, se não cumprisse a lei que ele tinha imposto para a obediência, o condenaria. Assim nós somos condenados pela lei, porque a lei é boa, mas a nossa carne estava enferma pelo pecado e essa enfermidade nós passamos para a lei. Cobiçamos as coisas que a lei nos proibia e as praticamos. Mas, felizmente, essa condenação dela fomos absolvidos, fomos limpos, acabou a condenação, porque aceitamos o Filho de Deus que sacrificou por nós. É um ato de fé. Feito isso, agora ainda estamos com o pé na eternidade, desde a nossa aceitação, desde a nossa fé, desde que aceitamos a Cristo. Por outro lado, estamos também em pecado ainda, convivemos com o pecado. O pecado está em nós, somos pecadores, salvos e pecadores. Mas temos a consciência do pecado e estamos livres dele. A gente não se conduz nesse mundo por práticas pecaminosas. Não usamos a mentira para galgarmos postos, para obtermos mais dinheiro, para obtermos mais coisas prazerosas, enfim. E não atravessamos essa vida cometendo atos continuamente, atos que nos colocariam na situação de estar ainda escravos do pecado. Esse pecado é um desvio de Deus, é a desobediência de Deus. E é ele que provoca a condenação da lei. Jesus nos livrou da condenação da lei e agora, para a gente rejeitar o pecado, a gente precisa enxergá-lo, precisa rejeitá-lo e não temos força para fazermos isso em nós mesmos, como dizia o versículo 24, citado ao início. Mas temos força se nos colocamos na dependência do Espírito Santo. E como se dá essa dependência? Ela se realiza por disciplinas clássicas da vida cristã. Meditação, ler um trecho da Bíblia, ler um versículo, refletir sobre ela,
fala basicamente, a meditação básica, né? Você pode carregar durante o dia sem usar nisso muito tempo, que também pode até deve ser feito. Mas eu digo, esse relacionamento com a palavra, com a Bíblia, você deve carregar em ti e você para poder, inclusive, aplicar os versículos, aplicar aquilo que você aprende no seu dia a dia, nas situações que vão surgindo. O jejum, para quem não está limitado por questões de saúde ou tem aptidão, mas em regra, quem tem aptidão praticaria o jejum, é uma coisa recomendada na Bíblia. Você tem a oração, orar sem cessar, orar constantemente, orar continuamente, converse sempre com Deus. Sim, coisas que praticadas nos colocam mais e mais na dependência do Espírito Santo. E Ele nos liberta da escravidão do pecado. Item 2. A vitória do Espírito sobre a carne. Versículos 5 a 15 do capítulo 8 de Romanos. Leiamos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ora, se o pecado foi condenado na carne santa do Senhor Jesus, em semelhança da carne do pecado, Deus condenou o pecado na carne. Ora, mas se foi condenado ali, e agora a gente está no processo de santificação pela ação do Espírito Santo, não devemos mais obedecer à inclinação da carne, que de novo nos aprisionaria em sofrimento. Então, rejeitando as inclinações da nossa maldade, o Espírito Santo cada vez mais nos dá prazer no bem, nos dá prazer na paz, na comunhão, na harmonia. Esse é o trabalho do Espírito Santo, esse é o nosso trabalho, nos colocarmos cada vez mais na dependência dele, para mais e mais irmos enxergando o mundo conforme a mente de Cristo que o Senhor Deus nos dá, a fim de que possamos viver na alegria de filhos da luz, sem perseguir a ninguém, sempre. Então, nosso trabalho é mortificar, quer dizer, fazer morrer as coisas que sabiamente são ruins. Fazemos com o corpo, fazemos com a mente. E só mortificamos essas coisas pela força do Espírito Santo. Mas é um exercício, a gente vai interagindo com ele, pela visão que ele nos dá, vamos mortificando essa natureza má. Já o item 3, bênçãos do Espírito, vai dos versículos 14 a 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vimos então que nós temos a direção do Espírito, um não fazer, ou um fazer alguma coisa que é boa, ou não fazer alguma coisa que é má, como também podemos desobedecê-lo, e fazer a tal coisa que agrada a nós, somente para nos arrependermos depois
diante das consequências que obtemos para nós ou para outros. Mas a ideia é aceitar essa direção do Espírito e obedecer Ele se eu não fazer tal coisa ou ao fazer alguma coisa. Somos filhos adotivos de Deus. Deus nos adotou como filhos para sermos iguais a Jesus. Uma caminhada que temos por aí. Pessoas nas quais o Espírito Santo dá o seu testemunho, operando em nós as mudanças que Deus almeja para as nossas vidas. Ele nos convence a cada vez mais de que temos direito a essa herança de vivermos na paz do Senhor Jesus. Não como o mundo a dá, mas na paz dele. O item 4 trabalha a questão do sofrimento e glória dos filhos de Deus e vai dos versículos 18 a 30 do capítulo 8 de Romanos. Diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Se hoje vivemos em sofrimento, numa espécie de sofrimento, porque a obra de Deus ainda não se completou, ela vai se realizar em algum momento no futuro, ou na nossa existência, quando Ele nos chamar. No entanto, a glorificação dos filhos de Deus é alguma coisa que diz respeito não só a nós, mas toda a natureza, toda a criação de Deus espera por esse momento, quando ela parará também de sofrer pelas nossas ações. Esse momento, e até lá, e até que ele chegue, é ainda um tempo de trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, pois ele atua em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Não é uma articulação racional que alguém entenda, é uma articulação racional que só Deus entende, pois ela funciona em termos de gemidos inexprimíveis. Não se podem exprimir, não podem ser destrinchados ou traduzidos ou expressivos, né? ou que sejam expressivos, portanto que sejam exprimidos. Nesse inteirinho, nós vivemos em busca e recebemos cada vez mais intimidade com o Criador, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, exercitando o nosso amor, primeiramente aos domésticos da fé, naquela medida que Deus nos proporciona fazer, nos ensina a fazer e nos guarda fazendo. Amém? Obrigado.